galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Médio. O tema do vídeo é método do ponto médio. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos estar deduzindo um método, né, que é uma modificação, eu diria assim, do método de Taylor de ordem 2. Praticamente tão bom quanto o método de Taylor, mas com uma vantagem que o torna de fato melhor, né, eu diria, tão bom do ponto de vista do erro, né, cometido, mas ele fica melhor por quê? Porque ele não vai utilizar o cálculo de derivadas no meio do processo. A gente vai fazer a dedução, tudo bem, nós vamos usar a derivada, mas a partir do momento que você entender esse método aqui que a gente deduzir, a gente só vai, o quê? Dado um problema de valor inicial, que nós queremos resolver de forma numérica, nós já podemos pegar dali e montar nossa função interativa e começar a resolver. Não precisamos nos preocupar com cálculos de derivadas intermediários, tá certo? Como ocorria no método de Taylor de ordem superior, beleza? Então, gente, olha, o primeiro passo na dedução do método de Runge-Kutta de segunda ordem, conhecido como método ponto médio, é determinar os valores de A1, alfa1, beta1, com a propriedade de que este termo aqui, A vezes F aplicado ao par T mais alfa1 e Y mais beta1, forneça uma aproximação de T2 de TY igual a F de TY mais H sobre 2F de TY. Quem é esse cara aqui? É um T2 lá do método de Taylor, né? Com um erro não maior que o H sobre 2, que é o erro de truncamento local para o método de Taylor de segunda ordem. Então esse aqui é um pedaço da fórmula. A gente vai ver isso ali no quadro, certo? Então o ideal, o legal aqui, eu diria que é que você vai conseguir adaptar essa parte aqui para você não precisar ficar calculando esse F' de TY, que é uma coisa que, pô, perdi um certo tempinho lá quando a gente utilizava o método de Taylor, né? Então agora a gente já, no caso de ordem 2, né, se a gente não, né, poder admitir um erro até essa ordem aqui, beleza, a gente vai ter esse método aí. Então vamos ali para o quadro que a gente já relembra o método de Taylor de ordem 2 explicitamente, né? E é a partir dele que nós vamos trabalhar, né? É ele que nós vamos dar uma modificada, digamos assim, para estar produzindo o método de Runge-Kutta, de segunda ordem, no caso, né? Então, aqui está o método de Taylor de ordem 2, lembrando-se que o método de Taylor de ordem 2 é aplicado sobre a equação diferencial desta forma aqui, né? Essa forma a gente tem sempre que ter ela em mente, para a gente não nos perder no meio do processo. E aqui está o método de Taylor de ordem 2. O ômega 0 é alfa, onde alfa é a condição inicial. Aí vem WI mais 1 é WI mais H vezes esse T2 que a gente mencionou ali, de TI, WI de T2 é essa fórmula aqui, também mencionada lá. O que acontece? Nosso objetivo aqui é utilizar esse termo aqui, achar os valores de A1, alfa1 e beta1, de modo a reescrever isso aqui, não necessariamente com o mesmo valor numérico, mas de forma aproximada, tá certo? De modo que o erro lá ainda seja um erro de ordem 2, que é o erro daqui. O erro daqui é um erro de ordem 2, então eu não posso ter um erro de ordem menor, tá certo? Que é o que vai ser garantido quando a gente vê o processo. Então nós temos o seguinte, ó. Então temos que, olha, vamos começar pensando nesse carinha aqui. O que é o F' de TY? Só que a gente pode melhorar um pouco esse cara. Vamos observar o seguinte, ó. A dificuldade do método de Taylor de ordem 2 é exatamente que a gente precisa calcular essa derivada aqui, certo? Mas olha só, eu sei que o F' de TY, isso aqui vai ser o seguinte, isso vai ser a derivada de F. F é a minha função aqui, ó, que é dada na equação diferencial, lá no PVI. Vai ser a derivada de F em relação a T. Deixa eu botar um Fzinho aqui para não confundir com T. Meu F parece um pouco com T. Então, só que, nesse caso aqui, minha função F é uma função de duas variáveis, tá certo? Então eu posso quebrar isso aqui em uma derivada parcial. De que forma? Vai ficar df dt de ty mais, qual é a outra variável? A variável y. df dy, né? De quem? De TY vezes o Y' de T. Por quê? Porque sempre quando eu derivo em relação à variável implícita, que é o Y, eu tenho que multiplicar pela derivada dela, regra da cadeia, né? Então nós temos aqui. Então o que observe? Só que uma coisa melhor ainda, esse Y' aqui, ele some porque ele é isso aqui, ó. Então, esse termo aqui eu vou poder reescrever assim, ó, vezes F de TY. Então só para a gente relembrar, ele vem daqui, ó. Y' de T.
certo? Dessa parte aqui de cima. Então nós temos isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, e vou jogar aqui dentro. Assim podemos reescrever. Assim podemos reescrever T2 de TY. Tá certo? Como? Vamos lá. T2 de TY vai ser quem? Vai ser o F de TY, até aqui não modifica muito, mas vai ter aqui H sobre 2 vezes esse bloco aqui. Então ele vai ter H sobre 2, A parênteses, né? Vezes esse, depois esse. Aí eu posso já distribuir, botar multiplicando por esse, df dt de ty, e multiplicar por esse aqui também. Só que aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Esse cara vezes esse é a mesma coisa que esse vezes esse. Então eu já vou pegar assim, ó, H sobre 2, F de TY, vezes DF TY de TY. Certo? Não só multipliquei por H sobre 2 esse termo, como também inverti aqui esse produto. Certo? Isso sem alterar o valor. Então a gente reescreveu esse T2 assim. Aí você fala, professor, tá, mas não melhorou muita coisa não, ainda precisa de derivadas parciais. Calma lá, que é agora que a gente vai usar o cara dessa forma aqui. Vamos pegar a expansão de série de T de ordem 2 desse cara aqui, ó. Por isso que eu falei, né, de série de T não, polinômio de T de ordem 2. Por isso que eu falei do polinômio de T no vídeo passado, que a gente vai precisar disso aí. Então, ó, apliquemos o polinômio de Taylor de ordem 2. Tá certo? O de ordem 2 quer dizer que o erro vai até a ordem 2. Eu até escrevi P2 na outra aula, pode ter confundido vocês sendo a ordem 2, mas P2 é a ordem 3 porque você tem um termo de erro, tá certo? A menos que você comece de 0 e tal, mas você vai entender aqui no quadro. Então apliquemos o polinômio de Taylor de ordem 2 a esse termo aqui. Ao termo quem? A1, F de T mais alfa 1, Y mais beta 1. Em torno, claro, em torno de TY. Porque eu preciso dar o centro do meu polinômio de T, certo? E o centro vai ser TY. Então assim a gente vai ter o seguinte, ó, A1, F de T mais alfa 1, Y mais beta 1, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a... Aí vai ter o F aplicado ao centro, né? Lembrando que lá era o quê? T0 e Y0, só que era o meu centro lá, então eu aplico ele ao meu centro mais. Aí vem agora a parte das derivadas parciais. Aí, uma coisa interessante, ó. Essa função aqui, ela tem um A1 multiplicando, então eu não posso me esquecer desse cara. Então aqui eu vou ter um A1, F, embora parecesse que não fosse dar problema, mas pode ser que em outros métodos mais avançados dê. Então, ó, eu vou pegar a minha função aqui no ponto T, Y. Então a minha função tem um A multiplicando, certo? Aí agora é o seguinte, eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou agora pensar. Eu tenho aquela passagem que é assim, ó, T menos T0 vezes a derivada parcial de F em relação a isso. Isso aqui voltando lá no vídeo passado. Se você não viu, veja lá, senão você vai ficar voando. Opa, derivada em relação a T. Só que o que acontece, gente? Quem é o meu T aqui? Quem é o meu T0? O meu T é T mais alfa 1. E o meu T0 é T, que é o meu coisa. Então vai ficar só o quê? Alfa 1 aqui. Com o A que eu já tinha multiplicado, então vai ficar assim. A1, alfa 1, df, dt de ty, mais... Aí a mesma coisa, ó. Eu vou ter o quê? Um y menos y0 vezes df, dy de ty. Certo? T0, y0, né? Só que, observe que meu y é y mais beta 1. E meu y0, que é o centro, é só y. Então vai ficar beta 1. Então vai ficar uma coisa assim, ó. A1, beta 1, df, dy de ty. Qual é o passo agora, gente? É você observar que você pode comparar esse cara com aquele ali. Certo? Então aqui eu vou chamar de
equação 1, e aqui eu vou chamar de 2. Não teve espaço, mas tudo bem. Chama aqui de 2. Você aí no caderno copiando, você bota um 2 ali na frente. Então o que eu vou fazer? Ó? Comparando 1 com 2, temos. Então a comparação é o quê? Observe, ó, eu tenho esse termo aqui, tem que ser igual a esse termo aqui, certo? Então, f de ty tem que ser igual a A1 f de ty. Daqui eu tiro que A1 vale 1. Né? Fácil. Eu tenho também que o A1, alfa 1, já sabendo o valor de A1 que é 1, né? Vezes, quer dizer, melhor, né? H sobre 2, vou botar embaixo, né? Faltando espaço, a gente apaga aqui o quadro. Então a gente tem o seguinte, ó, que H sobre 2 df dt de ty vai ser igual a esse termo aqui, ó. A1 alfa 1 df dt de ty. Comparando aqui, percebe que esse bloco aqui está igual a esse, então eu vou comparar H sobre 2 com A1 alfa 1. Só que A1, isso aqui vale 1. Então o alfa 1 meu é quem? H sobre 2. E aí, da mesma forma, eu vou pegar esse último termo, ó, H sobre 2 f de ty df dy de ty, vou comparar com esse cara aqui, ó, é A1 beta 1 df dy de ty. Então, da mesma forma, esse cara está aqui, então eu vou igualar esse bloco, esse pedaço aqui, H sobre 2 vezes o f, com isso aqui. Só que esse cara vale 1. Então, daqui eu já tiro que o meu beta 1, ele vai valer o seguinte, H sobre 2 f de ty. H sobre 2 f de ty. Certo? Aí a gente tem o seguinte, a gente reescreveu esse T2, né? Claro, uma coisa interessante aqui, gente, desculpe, antes que eu me esqueça. Essa igualdade aqui só é possível porque existe o termo de resto, R2 de ty, né? Que, na verdade, lá no slide você vai entender melhor, vai ser de um certo que si e mi, certo? Onde que si e mi fazem com que a parte infinita que nós temos na série seja condensada aqui, porque senão seria só aproximado. Não estaria errado se eu tivesse feito isso e não colocado o termo de resto. Mas como eu botei a igualdade, falta o termo de resto aqui. Só que esse termo de resto, a gente já viu que a gente sempre ignora ele, né? Então, meio que a gente tem essa teoria, mas na prática a gente vai pegar sempre a aproximação, certo? E aí a gente força isso, que dê igual isso aí. Então, o que acontece? Nós temos aqui os valores de A1, alfa 1 e beta 1. Então, a gente produziu o seguinte. Então, a nossa função, assim, A1 f de t mais alfa 1, y mais beta 1, é igual a quem? 1, né, vezes, então não precisa botar o 1 aqui, né, vale 1, t mais h sobre 2, y mais beta 1. Beta 1 é quem? h sobre 2, f de t, y. É uma função dentro da outra mesmo, certo? Então a gente pode reescrever o método aqui da seguinte forma, ó. Vou apagar aqui. Então, eu vou deixar ele anotado aqui, certo? Para a gente estar olhando para ele, para não perder de vista o que a gente quer. Por fim, temos o método do ponto médio, né? Como assim? Vamos lá. O método ponto médio vai ser o seguinte. Ômega 0 igual a alfa. Aí eu vou ter ômega i mais 1. Certo? Ou seja, essa parte aqui é igual. Aí aqui eu vou ter wi mais h vezes. Aí agora, onde era o T2, eu reescrevi de que forma? Isso aqui, ó. Então, meu T2 ele foi aproximado, que é do nosso objetivo. Volta o vídeo aí, né, que você vai ver que a gente usou isso aqui para aproximar exatamente o nosso T2, escrevendo dessa forma. Claro que o termo de erro, por isso que a gente aproximou, que a gente ignora o termo de erro. Ó. Chega num ponto a gente fala, ó, vamos ignorá-lo, e aí nós vamos ter só uma aproximação, certo? Então, nós vamos ter aqui
esse WI mais 1 é WI mais H vezes quem? F de TI mais H sobre 2, ômega I. Por que ômega I, gente? Porque o meu Y de TI, ele é um ômega I, tá certo? No nosso método. Ômega I mais H sobre 2 é F de TI ômega I, certo? Só lembrando que aqui é o nosso Y, né? Então pronto, nós temos nossa formulazinha aqui, ó, certo? Aí eu lhe falo, dado uma equação diferencial, a gente já olha logo para esse lado de cá e já monta a nossa função, não precisa derivar, não precisa nada. E no método de t de ordem 2, cada novo problema de valor inicial que nós tínhamos, mudando a equação diferencial correspondente, nós tínhamos que calcular uma nova derivada para montar a função. Aqui não. Aqui a gente já pega e já implementa isso fácil. Implementar esse método aqui é muito fácil, né? Já no de Taylor de ordem 2, né, que é o método derivado, do qual esse aqui é derivado, o que acontece? Nós precisamos ensinar o computador a calcular esse termo aqui. Isso é chato. Ou então a gente já fornece para ele. Quando plotar lá a coisa, a gente já dá a equação diferencial, né? Já dá os termos aqui e já dá a derivada também, que aí ele joga aqui. Mas aí a gente está pegando parte do trabalho para a gente. O ideal é que o computador faça isso tudo sozinho, é conta, né? Não é bom a gente ficar fazendo conta. Beleza? Vamos só voltar aqui para o slide para a gente conferir, né, se não tem nada, né, passou batido aí. Né? Porque tem muita informação, às vezes a gente, né, vai falando assim, uma coisinha ou outra pode passar batido. Então, olha, o que nós fizemos aqui? Ó? Temos o seguinte, o F', nós vamos reescrever, então ele vai ser a derivada normal que a gente conhece, né, com o operador D. Só que aqui eu vejo que é uma soma de duas variáveis, então eu posso trocar isso por uma soma de derivadas parciais. Né? Então eu vou ter df dt, agora parcial, derivada parcial de f em relação a t, né, de t e y, e derivada parcial de f em relação a y, aplicado no ponto t, vezes o que é a derivada de y, porque y é uma função de t. Né? Então, regra da cadeia aí. Então, nesse caso, ó, isso implica o seguinte, que esse T2 ele pode ser reescrito, que é o nosso T2 aqui, ó, dessa forma, como a gente fez ali no quadro. Tá certo? E aí, bom, eu vou ter os dois aqui, ó, um do lado do outro. Né? E observe o seguinte, ó, daqui, desse um do lado do outro, a gente vai comparar essas equações. Lembrando que o termo de erro, a gente manda ele, eu vou ter até ele aqui, tá certo? O A1, F de T1 mais alfa 1 vai ser essa parte, mais o termo de erro, até coloquei lá no final, para a gente poder ter essa igualdade. Porém, a gente não tem a igualdade, porque a gente, para fazer essa igualdade desse termo com esse, a gente tem que descartar esse cara aqui, dizer que ele é zero. Então, assim, nós não vamos ter essa igualdade aqui, mas uma aproximação. Só que o método garante que essa aproximação não piora o nosso erro em relação ao método de Taylor, que era de ordem 2, esse aqui também continua sendo de ordem 2, tá certo? Então, olha, gente, observe aqui, ó. Aqui tem um 1 multiplicando. O A1 aqui, então vai ser 1. O H sobre 2 vai ser 1, que é o valor de A1, vezes alfa 1. Então, alfa 1 é H sobre 2. E o H sobre 2 vai ser vezes... Opa, isso aqui tudo aqui, eu circulei até errado, esse pedaço aqui, né? Porque lá no quadro eu já ajustei, né? Eu peguei o H sobre 2, multipliquei o F de TY, tá certo? E aí, esse bloco de lá, vou até apagar isso aqui, ó. Apagar, vamos abrir aqui o slide, vamos apagar porque está errado, né? Então, esse carinha vezes esse, eu comparei com esse A1 beta 1, certo? Como está lá no quadro, certo? Então, voltando aqui, pronto. Então, nós achamos essas relações. O A1 vale 1, o alfa 1 vale H sobre 2 e o beta 1 vale H sobre 2F de TY. Aí a gente volta na fórmula do método de Taylor, como a gente fez, né? E aí nós achamos, né, volta primeiro no TN, né, nós achamos que o TN vai ser aproximadamente esse cara aqui, o T2 no nosso caso. Aqui está igual, mas é aproximado, tá certo? E aí, obviamente, como achou o valor de A1, alfa 1, beta 1, a gente substitui aqui, achando esta relação. E aí, né, ignorando o termo de erro, né, lá em cima nós temos que o ômega I é aproximadamente o Y de TI. Né? Nós até já ignoramos no meio do processo aqui, mas para ficar mais explícito, né, e retomando também um texto que a gente vem utilizando aí, né, quando a gente ignora o termo de erro, a gente repassa o Y de TI para o ômega I, que é a sua aproximação. Tá certo? Aí a gente tem um método assim, ó, ômega 0 igual a alfa, aí ômega I mais 1 vai ser ômega I mais HF de TI mais H sobre 2. Essa é a primeira coordenada e a segunda vai ser ômega I mais H sobre 2F de TI ômega I, onde, claro, nosso I varia de 0 até I menos 1.
Note que eu não mudei a ideia da coisa, eu tenho a mesma, aquela equação lá reescrita de maneira aproximada, claro, né? De modo que eu ainda tenho a mesma quantidade de passos, a mesma ideia de aplicação. Né? Eu diria que isso aqui está mais próximo do método de Euler, né, que foi o primeiro que nós vimos, que nós já pegávamos a função, já montávamos essa fluiderativia, do que do próprio método de Taylor, do qual foi derivado, porque o método de Taylor envolve o cálculo da derivada no meio do processo. E aqui eu não preciso desse cálculo dessa derivada, eu só preciso da minha função f, ó, né, da minha condição inicial e do meu h. Então assim, eu já vou calculando direto, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. A aula é um pouquinho pesada mesmo, né? Mas eu agradeço aí a compreensão. Muito obrigado. Até a próxima.